Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao Parceiro em Foco, 23ª edição. O meu nome é Karine e terei a honra de ser a moderadora desse encontro de hoje. O Parceiro em Foco é um projeto PMI-PE que tem como propósito valorizar o trabalho realizado por voluntários e organizações parceiras nas áreas de gerenciamento de projetos e liderança. Além de disseminar o conhecimento por meio de lições aprendidas e boas práticas, buscamos também reconhecer a contribuição desses voluntários e das instituições parceiras que apoiam nossos eventos e colaboram com o desenvolvimento dos membros do PMI-PE. Lembrando que vocês receberão um e-mail com as orientações para o reporte PDUs e o certificado de participação. As perguntas podem ser feitas via chat, inclusive por lá também compartilharemos um link da pesquisa de satisfação, portanto, não deixem de respondê-la. Nessa edição, recebemos a Virgínia Raima, diretora da NTT Data Brasil, líder responsável pelo crescimento da empresa nas regiões Norte e Nordeste, com ampla experiência em gestão e estratégia em tecnologia. Virgínia atua no fortalecimento do ecossistema regional, desenvolvimento de pessoas, impulsionando inovação e promovendo a diversidade como pilar de transformação. Hoje ela nos convida a refletir sobre como construir uma trajetória sólida, estratégica e alinhada às competências que o mercado global de tecnologia exige. Seja muito bem-vinda, Virgínia. Muito obrigada, Karen. Muito obrigada pelo convite aí a todos do PMI-PE. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. E boa noite a todos. Obrigada por estar aqui, né? Separar um tempo na agenda, final de ano também. E vamos começar, né? Vou compartilhar aqui para a gente conseguir seguir o nosso tempo certinho. Só me confirmem se estão todos vendo, acho que sim. Vou seguindo aqui. Então, a Karen já falou aqui, né, o nome, o título, que vocês sabem que a gente vai estar conversando. E eu vou falar um pouquinho mais de mim, porque como o tema é sobre carreira, acho que a gente tem que falar um pouco da jornada que eu tive. Sou daqui de Recife, acho que isso é importante. Nascida e criada, que a gente fala, né, aqui de Recife, recifense. E não sou da área de recursos humanos, apesar de que hoje o que mais faço é desenvolver pessoas e carreiras, né? Mas sou da área de tecnologia, aqui como a gente está, tô colocando aí, são mais de 30 anos aí na carreira em projetos de desenvolvimento de softwares, desde a época que eu desenvolvia mesmo, codifiquei muito, virei muita noite codificando para fazer entregas. É, mas a minha graduação começou com engenharia mecânica, então eu sei que tem vários engenheiros também, engenheiras por aqui, e ao mesmo tempo, por isso que eu botei uma barrinha aí em paralelo, eu fiz um curso técnico de computação na Unicap, e que isso me permitiu entrar no mercado de trabalho de tecnologia e realmente fiquei encantada completamente por essa área e segui a carreira. Então, fui me especializando, depois já estava começando a ter responsabilidades de liderança, então fui atrás de um MBA de gestão empresarial, já que eu era totalmente da área de exatas, precisava entender de estratégia, de marketing, de pessoas, principalmente. E foi quando eu também conheci o PMI. Eu coloquei aí o ano de 2007, quando eu me filiei e passei a ser voluntária, porque eu vi que era importante ter esse conhecimento, precisava de uma orientação específica para ter a carreira de gestão de projetos, e ao mesmo tempo eu também estava fazendo o meu mestrado, então concluí meu mestrado em ciência da computação aí no UPE, e nesse último ano do mestrado, né, que são 2 anos, né, para a gente concluir e apresentar a dissertação, eu entrei no grupo de estudo do PMI-PE, para em busca da certificação PMP. Então, em 2009, tanto eu concluí meu mestrado, como eu também consegui a certificação, sabe? Você tira aquele mês de férias, dá o gás final ali para poder fazer todos os exercícios
e poder praticar bastante. Fui voluntária de uma ONG, que é a SGB, Social Good Brasil, que é junto com os projetos de Data for Good da ONU, né? Isso aí foi em cima de secretarias de planejamento sobre dados que a gente teve que fazer, principalmente na época do Covid. Comecei um ano antes a ser voluntária da SGB, mas na época do Covid a gente precisou apoiar bastante estados, no meu caso aqui foi o estado de Pernambuco e o estado de Alagoas, em prol de dados para o momento que a gente estava vivendo. Atualmente, sou professora de pós-graduação em projetos, já faz bastante tempo que eu sou, mas continuo, não consigo ficar longe de sala de aula, sou apaixonada por isso, acho que a gente aprende muito quando a gente está ensinando, né, porque a gente precisa se preparar e porque vem perguntas que a gente precisa estar atenta, existe depoimentos, porque há muita troca, principalmente em curso de pós-graduação, né, do que estão encontrando, não necessariamente de tecnologia, então por isso que eu gosto tanto da parte de gestão de projetos, porque me permite estar em outros setores, né? E hoje estou como diretora da NTT Data, que é uma multinacional japonesa que trabalha com estratégia de tecnologia, e fico com essa missão dessa filial abranger as duas regiões, Norte e Nordeste, aqui de Recife. Um desafio maravilhoso, que eu estou há 4 anos com ele. Então, a filial não existia. Na verdade, quando me ligaram da área de recrutamento da NTT, eu não sabia quem era a NTT Data, qual era a empresa NTT Data, e fui descobrir. E a minha missão foi justamente trazer para cá. Mas, já estou falando muito sobre mim. Gostaria de saber um pouquinho aí no nosso chat como é que, quais são as cidades que vocês estão. Sei que a gente tem pessoas de várias cidades, por isso que a gente faz remoto. Eu vou até abrir aqui para eu conseguir ver na minha outra tela aqui também, tá? Legal! Daqui de Natal, Caruaru, que bom! Jaboatão, Guararapes, pertinho. Belo Jardim, maravilhoso. Recife, Carol, Belo Jardim. Joia, gente. Obrigada aí pela contribuição de colocar um pouquinho das informações. Eu estava em Gravatá esse final de semana, ali pertinho de Caruaru. Ah, joia. Podem continuar aí dizendo quais são as cidades que ainda não deu tempo de chegar lá no chat, tá? E quem aqui pode estar em transição de carreira, se quiser ficar à vontade de dizer ou não, mas o meu LinkedIn apareceu de novo e tem uma hashtag, tá? Justamente para quando vocês pedirem uma conexão comigo, coloque essa hashtag que aí eu já sei que a gente pode conversar um pouco sobre esse momento que você está vivendo, talvez de transição de carreira. Que legal, Paulo de Maceió, fisioterapeuta. Obrigada, Paulo, por estar contribuindo, tá? Muito bom, seja bem-vinda aqui na área de projetos, que eu também sou apaixonada. Temos a Júlia como jornalista, transição. Júlia, conecta lá no LinkedIn, vamos conversar, tá? Tem muita coisa legal aqui dentro do PMI para te ajudar aí nessa jornada, tá bom? Luciana, desenvolvedora, quer ser gestora? Vamos embora, Luciana. Precisamos de mais mulheres na liderança e na área de tecnologia, mais ainda, tá bom? Que bom, a Daniela advogada. Gente, adoro isso, justamente para a gente poder trocar, tá? Muito bom essa parte de gestão de projetos na área jurídica, tá? Importantíssimo a gente trazer mais profissionalismo para essa área. Carol de governança. Perfeito, gente. Obrigada demais. A gente tem que, acho que trocando, a gente encontra conexões, sabe? E essas conexões são importantes para a gente criar nossa rede de apoio e seguir na carreira da gente. Só mais uma pergunta aqui, que eu estou gostando, que a gente está bem movimentado. Opa, tem mais gente respondendo. Peraí, que eu vou ler. Curiosa. Na lista de processos, muito bem, Luísa. Engenharia de controle e automação, também trabalho mais trabalho na área de marketing, ou seja, uma transição de carreira talvez aí
para a gente poder tentar ajudar. Perfeito, gente. Fico à disposição aí da gente poder estar se conectando pelo LinkedIn, tá bom? Bota a hashtag, porque aí eu já sei que foi daqui. A outra hashtag é quem já está com desafio de liderança, caso queira também. Ah, eu queria, depois de tudo que a gente vai conversar aqui, que daqui a pouco a gente já tá, vou acelerar para a gente entrar, queria uma ajuda, gente. Virgínia, gente, eu não sei tudo, tá? Pelo contrário. Estou aprendendo até hoje. Não adianta ter 30 anos de experiência. A gente está aqui, todo mundo no mesmo barco. Mas eu acho que trocar o que já passou, isso eu consigo fazer, tá? Que é o objetivo da gente estar aqui também conversando. Então, quem quiser também conectar lá. Então, vamos lá. O que é que a gente vai conversar aqui hoje? Tá? O que é que eu pensei, estudei, preparei do zero aqui essa apresentação. Eu gosto de colocar perguntas para a gente refletir, que vai ser a linha do que a gente vai conversar. Primeira, qual o futuro da profissão de gerente de projetos? A gente está falando que eu vou construir uma carreira sólida na gestão de projetos, mas qual o futuro dessa profissão, né? Para eu poder embarcar nessa carreira. A gente vai falar antes, durante isso também, entender qual é o futuro do emprego. Vou trazer para vocês alguns dados, que eu tudo trabalho com dados, né? Não é por acaso que eu estou na NTT Data, mas qual o futuro do emprego? Quais são as profissões que vão crescer mais e quais vão desaparecer até 2035, tá? Tentar, 2030, desculpa. Tentar trazer um pouco disso aqui para vocês. A profissão de gerente de projeto mudou? Vamos refletir, tá bom? Quais as competências essenciais, no caso? Sejam competências de hard skill, soft e de business skill, que são as de estratégia. Vamos refletir sobre isso e conversar. Ok, e depois que a gente já estiver sabendo essas respostas, ou tiver discutido aqui, como é que a gente planeja uma carreira com essas informações? Então, vai ser sobre isso que a gente vai conversar aqui nos próximos, acho que 30 minutos, porque o objetivo é a gente 30, 35, deixar um espaço para vocês também perguntarem. Então, vamos lá. Antes de começar a responder a primeira pergunta, eu vou explicar um pouquinho o contexto profissional que eu atuo hoje, tá? Não é para a gente fazer propaganda aqui de empresa, é exclusivamente para vocês entenderem a complexidade e a partir daí poderem explorar mais e perguntar sobre a situação. É na área de tecnologia, mas por favor entenda, pense aqui o que é dimensão de empresa, o que é tomar decisões dentro de empresa, independente dela ser tecnologia ou não. Então, no caso da MTT Data, como eu falei, empresa de consultoria em cima de estratégia, tecnologia, a gente atua em vários setores, lá na frente eu vou mostrar. O objetivo é a gente transformar essas organizações, trazer inovação, trazer questionamentos. Um exemplo é como é que estão os produtos deles em relação à acessibilidade, né? Será que os seus sistemas que os seus clientes usam estão acessíveis? Hoje a gente tem uma equipe de mais de 50 profissionais da área, não aqui em Recife, tá na região sudeste, que eles atuam na parte de testes dessas soluções, que são pessoas com baixa visão ou nenhuma visão. E a gente dá carreira para essas pessoas, a gente tem líderes nessa área, né, para poder garantir que quem vai realizar o teste de um aplicativo, de um site, de nossos clientes que tem a ver com acessibilidade, que seja alguém que precise e possa dizer, isso aqui dá para usar. Tá? Então, a gente provoca muito o contexto de diversidade há muito tempo, muito antes de a gente falar tanto de ESG, porque a gente acredita nessa questão da sociedade melhor para todos. E aqui, rapidamente, alguns números, só para vocês entenderem, a NTT Data, a matriz fica em Tóquio, no Japão, né, nacional japonesa. Aqui no Brasil fica em São Paulo, e a gente tem algumas filiais, que daqui a pouco eu cito rapidamente, mas eu quero trazer aqui um destaque de alguns números, né? A receita em torno de 10 bilhões de dólares por ano, ou seja, é gigantesco, tá? A empresa tem mais de 150 anos, então como se manter
inovando. Começou como uma empresa de telecomunicação lá no Japão, tá? E hoje é uma de consultoria. Mesmo assim, apesar de abrangência de vários serviços, que no caso eu destaquei aqui a NTT Data, que é a que está aqui em Recife, a gente também é considerada a quarta maior empresa na área de telefonia, e são mais de 330 mil colaboradores no mundo. Tá? Aqui, rapidamente, é só para vocês entenderem o prêmio Top Employee, que ou seja, como a gente trata as pessoas, a cultura, a gente ganha tanto prêmios por país quanto também por continente. Então, a América do Norte, América Latina, Europa, Ásia, a gente não tem o selo por continente, porque nós não estamos na quantidade de países suficiente, então a Ásia, a parte norte da Ásia, a gente não tem escritórios. Aqui é só para vocês entenderem, no Brasil, como eu falei, mais de 5 mil. Recife está aqui, ó, uns 350. Além de Rio e São Paulo, a gente está nessas cidades também. E o desafio de Recife foi justamente trazer aqui para a nossa região, nosso Nordeste, que não tinha. Aqui são os setores que nós atuamos, desde banco, varejo, saúde, seguros, trazendo soluções, como também em várias tecnologias. Então, não é só na área de dados que a gente trabalha também, mas na área de cloud, na área de cybersecurity. Então, é esse o contexto que eu vivo no dia a dia, tá? Em projetos cross, pode ser em qualquer um desses setores, com qualquer uma dessas tecnologias que a gente está entregando. Mas vamos para as perguntas, tá? Qual o futuro da profissão de do gerente de projeto? Eu vou precisar ir com vocês até 2017. Eu vou voltar no tempo. Como assim, Virginia? Você vai falar do futuro e vai voltar no tempo. Eu vou voltar um pouco, porque eu acho que é importante a gente ver se as previsões que foram colocadas em 2017 estão fazendo sentido hoje, porque ela foi projetada até 2027. Tá? Então, esse estudo aqui que o PMI encomendou ao Anderson Economic Group, ele fazia uma projeção, uma análise em 11 países que fosse até 2027. E ele dizia basicamente duas coisas. Uma, que até 2027 a gente ia precisar de quase 88 milhões de pessoas em cargos de gestão de projetos, e que a China e a Índia, gente, em 2017 a China não é o que a China é hoje, mas o programa já, o relatório aqui já apontava essa tendência de crescimento na China e na Índia, com a necessidade de ter pessoas na área de gestão de projetos, tá? Aí agora, gente, vamos para 2025. Chegamos. Existe um novo relatório que foi publicado em maio deste ano, onde continuamos precisando de pessoas na área de gestão de projetos. Até 2035, a gente vai estar precisando, e aqui traz, eu achei muito interessante esse relatório, tá? Eu fui ler lá várias informações, de que ele tem uma projeção atual, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, o status atual de 2025, que a gente, como foi em maio, ele disse que a gente ia terminar o ano 2025 pelo menos com 40 milhões de profissionais nessa área, e que existe a projeção para 2035 do aumento de demanda, que ele faz a projeção, se não se concretizar, ou seja, de baixo crescimento e de alto crescimento. Então, tirando, subtraindo dos dois, ele coloca aqui, ó, em torno de 23 milhões, não baixo, e até 29, né, no caso 30, quase 30 milhões de profissionais em 2035 na área de gestão de projetos. Tá? Então, seguindo aqui, olha que interessante. Lembra da China, a Índia fica aqui, né, na parte sul da Ásia, que a projeção era justamente o crescimento aqui? Olha o que está acontecendo, a gente está vendo as notícias. E continua sendo, tá? A América Latina está aqui um pouco menos, mas daqui a pouco eu vou falar um pouco dos números. Mas, ou seja, a gente continua tendo, contando crescimento considerável de profissionais na carreira de gestão de projetos.
Aí a gente vai agora falar de futuro de emprego. Por quê, Virgínia? Você traz dois estudos que foi do PMI. Eu quero uma coisa mais ampla, vamos falar da carreira, falar de emprego no geral, onde é que aparece gestão de projetos, qual o futuro do emprego, qual é a projeção. Aí, nesse caso, é 2030, tá? Porque o estudo foi até 2030. E eu vou trazer para vocês aqui, foi um estudo do Fórum Mundial do Trabalho, tá? Econômico, no caso, Fórum Mundial Econômico, que ele foi analisar o nosso essas projeções, tudo está com referência, tá? E depois vocês vão receber essas informações. E claro que está tudo sendo remodelado, né? Inteligência artificial chegou para remodelar, e independente disso, muitas coisas estão mudando no contexto de trabalho remoto, das pessoas se acostumarem com pedidos, com logística, com delivery, com compartilhamentos, né, de carros como Uber, etc. Então, esse relatório entrevistou mais de 1.000 empregadores, que ao todo deram 14 milhões de trabalhadores. É muita gente. E esses dados trouxeram aqui informações de que quase 170 milhões de dados, ou, desculpa, de empregos, eles vão crescer e 92 milhões vão desaparecer. Esses 92 milhões de empregos que vão desaparecer, eu vou mostrar no próximo slide, onde é que vai estar concentradas as profissões que mais vão perder oportunidades, como também onde é que estão concentradas as profissões, as 15 profissões que vão mais ter aumento de demanda, tá? Então, quais são elas? Eu vou ampliar, tá, gente? Eu sei que tá pequenininho. Antes da gente estudar bloquinhos por bloquinhos, hoje a gente vai do quinto, do 5 para o décimo, eu quero destacar esses dois aqui, ó. Ó o décimo, qual é? Gerente. Ó o décimo segundo, gerente de projetos. Então, assim, não só existe a projeção de crescimento de mais oportunidade de emprego, como o Fórum Mundial Econômico disse que estamos entre os 15 profissões, né, que mais vai crescer. Faz todo sentido, a gente está conversando aqui sobre a carreira nesse âmbito. Concorda? Estão acompanhando, né? Então vamos lá. Vamos ampliar um pouquinho aqui. Vou falar de alguns aqui para vocês, né? Os top aí, a parte agro, né? Vai ter muita oportunidade, vai ter muito crescimento, com muita tecnologia envolvida, né? A gente vai ter os serviços de delivery sendo mais potencializados, a parte de desenvolvimento de softwares, né? É, os atendimentos também de loja. E do lado de cá, né? Do lado direito, que seriam os que mais vão ter diminuição de emprego, ou seja, de demanda, a gente está falando aqui de, de pessoas que hoje trabalham em tickets, né? A gente já vê isso que em estacionamento do shopping praticamente não tem, você começa a ver uma, uma mudança de comportamento nas pessoas, então quando você precisa, você consegue comprar um ticket também online, como esse que a gente comprou aqui, no caso, aqui não precisou comprar, mas já existem soluções para que você não precise ir até um lugar fisicamente, interagir com um profissional que vai estar te vendendo o ticket. E assim a gente vai vendo as profissões que secretárias executivas também não vão, assistentes administrativos. Então, assim, essa é a tendência que está mostrando o estudo. No outro bloco, aqui, a gente está vendo o aumento em cima de processamento de comidas, a gente está, mais uma vez, de motoristas na parte de carros aí, de compartilhamentos, vans,
a parte de saúde, né, que realmente eles não vão ser atingidos com a inteligência artificial, pelo menos as enfermeiras, a parte de enfermagem, no caso. Então, assim, surge aqui o número 10 que eu já tinha destacado antes, que é de gestão, né? Muitas ações sociais também, um trabalho social, um trabalho de aconselhamento profissional. E do outro lado, a gente vê em sexto lugar aí a parte que tudo que envolve a questão de pagamento, o pessoal da parte contábil, tá, gente? Tem que tentar ver como se reinventar, como se reestruturar, e para a parte de liderança em relação a isso, né? Então, condutores, a parte de segurança, que hoje em dia precisa muito de pessoa física, vai passar tudo para vídeo monitoramento. Claro que ainda vai ter, veja, não é que a profissão ela desaparece, tá? É que aquela profissão ela vai diminuir a demanda do ponto de vista de pessoa, de profissional, porque vão ter outras formas de você otimizar e gerar uma eficiência de trazer poucas pessoas para aquelas informações. Por exemplo, caixa eletrônico, a gente não vai ter praticamente, ou caixa que eu digo de banco sem ser eletrônico. Aí aqui, novamente, destaque aqui de projeto, a parte de professores, educação, ela vai continuar crescendo, tá? Mesmo com o curso saindo um pouco mais do presencial e indo para o remoto, porque a necessidade de produzir conhecimento, de produzir conteúdo, de explicar, mesmo deixando gravado, ainda é muito grande, porque o conhecimento é que vai estar fazendo a evolução de tudo isso acontecer do trabalho, tá? Então, a parte de cuidados pessoais também. Então, assim, designers gráficos vão diminuir, alguns serviços de gestão mais administrativa, tá? Essa parte de investigação, de exame, tá? De fazer comparativo, se está ou não correto. Então, assim, gente, quis mostrar esses números para me dizer, não veio da cabeça de ninguém. Foram 14 milhões de pessoas entrevistadas, tem toda uma metodologia para trazer isso. E volto a destacar o nosso tema principal, que é a carreira em gestão de projetos, em liderança. Então, faz todo sentido a gente investir nessa linha, seja porque a gente vai estar chegando agora nesse desafio, precisa melhorar, ou porque já estamos nesse desafio, ou porque estamos em transição de carreira. Vamos lá, o que mais tem desses dados? Gente, esse relatório tem 290 páginas. Tá? Eu tentei compilar aqui o máximo de informações para vocês, porque a gente tem um tempo bem reduzido. Então, os setores que sob pressão, o que significa esse sob pressão, tá? Deixa eu interpretar para vocês. São os setores que mais vão precisar de pessoas qualificadas e como é que a gente vai, principalmente na área de gestão de projetos, porque aí eu tive que fazer um compilado mais voltado para o nosso tema aqui. Então, área de construção, área de manufatura, lógico, serviços de TI e área de saúde vão ser os que vão precisar de ter um aumento de 66% de profissionais na área de gestão de projetos. É aí que vai demandar projetos mais transformadores para essas áreas. E economias maduras, que eu destaquei também isso aqui, por quê? Se você olha rapidamente, você vê, não, mas a América do Norte e Europa já tem muitos profissionais de gestão de projetos. A gente viu aquele gráfico que não vai ter tanta demanda assim, lembrando que aqueles gráficos estão em milhões de pessoas, então qualquer barrinha ali é muita coisa, tá? Mas a América do Norte e a Europa, a população está envelhecendo e essas pessoas estão se aposentando. Então vai precisar, sim, porque vão precisar de líderes para ocupar, gestores para ocupar essas posições que vão, vamos dizer, serem fechadas do ponto de vista de que o profissional ele vai sair, mas a necessidade ela continua existindo. Então, não necessariamente é uma demanda por crescimento do mercado,
né? Mas uma demanda porque os profissionais estão se aposentando, tá? Então, gente, tem muita oportunidade para a gente se requalificar, para a gente aprimorar o que a gente conhece, e começa por mim, tem que estar sempre estudando. Quando eu pego um estudo desse, eu vou olhar, eu vou analisar, ler sobre outros conteúdos, né? Consumir livros, artigos, isso é importante. Lá na frente fala um pouco mais sobre isso, porque isso vai ajudar a gente a abrir novos caminhos. Tá bom? Então a gente vai para mais um outro bloco de perguntas. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisam, mas eu estou de olho aqui na hora, tá, cara? Não briga comigo, não. A profissão de gerente de projetos mudou e eu vou trazer junto essa outra aqui. Quais as competências que a gente considera hoje, ou a gente vê no mercado, que são essenciais do ponto de vista de hard, de soft e de business skill, tá? Vamos lá. Primeiro, para a gente refletir se a profissão de gerente de projeto mudou, eu queria trazer essa reflexão aqui para vocês. Primeiro, o mundo hoje, o tempo é dinheiro, é moeda, né? Os dados hoje são ativos. Sempre você busca uma oportunidade de estar coletando algum dado, alguma informação do seu cliente, dos seus stakeholders, para poder você tomar decisão depois. Inovação é uma obrigação, gente. Não é mais opcional, senão você não se mantém. Então, os líderes, eles não podem mais também decidir entre velocidade e controle como se fossem coisas completamente opostas. Hoje, o mundo está pedindo velocidade e o mundo está precisando de controle, porque ninguém está com dinheiro para jogar fora. Então, assim, a nossa profissão mudou muito, porque a gente não tinha um contexto de que precisava se preocupar com dados, não da forma que é hoje, de forma tão profissional, né? E inovação também. Então, sim, a profissão de gestão de projetos, ela mudou, né? E aí a gente mudou como, né? Hoje, nós, gerentes de projetos, ele precisa ser esse agente de mudança para ele se manter na carreira. A gente não só precisa entender das atividades, colocar as pessoas certas no lugar certo para mantê-los com os seus desafios, para a gente poder é, extrair o melhor do ponto de vista da carreira da pessoa, para que ela também possa continuar crescendo e aprendendo. Então, além disso, a gente tem que viver toda essa transformação e liderar a transformação. A gente não pode ser telespectador, não na nossa carreira. Então, quais as competências para a gente conseguir ser agente de mudança, a gente liderar a transformação de forma também resumida, que isso aqui dá uma disciplina inteira, tá? Na faculdade. No hard skill, a gente depois vou explodir um pouco de cada um desses. Tecnologia. Ah, eu preciso ser da área de tecnologia? Não. Mas hoje um gerente de projeto ou um líder que está ainda começando para chegar na área de gestão, ele precisa entender de inteligência artificial, ele precisa entender de dados, porque ele vai precisar disso para a tomada de decisões no momento que chega para ele um problema para resolver. Na parte de soft skill, comportamento humano, isso aqui a gente escuta o tempo todo, mas precisa continuar se falando, porque ainda não falamos o suficiente. Soft skill, ele é um diferencial. Quantas vezes a gente fala assim, muitas vezes a gente contrata a pessoa por causa do hard skill e às vezes a gente precisa demitir a pessoa por causa do soft skill, que não conseguiu estar aderente à cultura da empresa, não conseguiu trabalhar em equipe, uma série de questões. E o business skill, né, a parte de estratégia, né? O que a gente precisa entregar valor.
para todos os stakeholders. E todos que eu digo é o cliente, a própria empresa que a gente trabalha, a quem a gente responde, que a gente tem metas, a gente tem OKRs, que a gente precisa entregar, a nossa equipe, que a gente precisa entregar oportunidade deles conseguirem crescer também na carreira deles. Então, explodindo só mais um pouco, gente, a parte aqui de hard skill, até para vocês ficarem com o conteúdo, né? Claro que a gente tem muito que saber de planejamento, desculpa, cronograma, risco, orçamento, e assim vai, né? Tudo que a gente sempre fala aqui no PMI, que é tão importante, independente de a gente estar falando da metodologia waterfall, ou a metodologia ágil, ou todos. Não, é porque a gente precisa, como gestor de projetos, como líderes, como tomador de decisão, como líder de transformação, dominar isso. Poder responder quando é que vai fazer a entrega, qual é o risco que eu tenho de tomar a decisão A ou B, quanto é que isso vai custar, e dominar as metodologias aqui, como estou falando. A gente, como gerente de projetos, a gente tem que ser gerente de projeto. Se o mais adequado é uma metodologia ágil como a Scrum, ou a Kanban, é aquela que a gente vai aplicar, a gente vai saber decidir. Não, a mais adequada realmente aqui tem que ser uma tradicional, escopo fechado, tem que ter cronograma, etc. Então, isso já é uma primeira decisão que a gente tem que tomar como gerente. E ferramentas, tantas que a gente tem hoje, né? O Gira, o MS Project, a gente tem aí Trello, BI, que a gente precisa dominar, porque dependendo da empresa que a gente está, dependendo do cliente que a gente está entregando, a gente vai precisar usar uma ou outra, ou outras, né? Porque às vezes são várias. Tá? Comportamental, comunicação e influência. Tá? Saber negociar, influenciar na decisão, que as pessoas possam ir para o caminho correto. Liderança, né, daquela situação, daquele contexto, resolução de conflitos, claro, e muito de inteligência emocional que a gente precisa ter. Porque o líder, o gerente de projeto, a gente fica às vezes não, a gente fica na pressão de cliente e de quem está acima na gestão da empresa e da nossa equipe, que também exige da gente informação, exige da gente tomada de decisão. Na parte de estratégia, né, a gente tem que entender do negócio, do setor que a gente está atuando, tem que entender qual é o propósito daquele projeto, o que é que realmente vai entregar valor para aquele projeto. A gente tem que realmente tentar traduzir é, essas expectativas, alinhar essas expectativas com o resultado que realmente vai conseguir ser entregue, né? No tempo que a gente tem, no orçamento que a gente tem. Tá? E aqui, só para lembrar para vocês que quando a gente junta essas três informações, né, esses três pilares de competência, de habilidades, a gente lembra muito do nosso triângulo de talentos do PMI. Né? Então, quem ainda não tem acesso, a gente vai ter aqui o link, né? E também pode perguntar a gente tem palestras sobre isso também. Então, como é que eu vou, a parte de como é que eu vou, quais vão ser os caminhos a trabalhar, como é que eu vou trabalhar, como é que eu consigo ser preditivo, ou seja, como é que eu posso ter dados, como é que eu consigo ser mais ágil, quais são as novas práticas, então isso é uma das competências, né? A habilidade de poder, eu acho isso aqui fantástico, porque é justamente como é que eu consigo ser colaborativo, ao mesmo tempo eu consigo ser um líder que na hora que tem que tomar a decisão, eu não posso demorar demais, porque não está entrando no consenso, então você tem que dizer, gente, a gente vai por esse caminho, vai, confia, qualquer coisa, a responsabilidade aqui eu assumo. Então, muitas vezes a gente tem que fazer, ou a gente tem que vir com outra coisa totalmente inovadora, para poder arriscar e se errar, tudo bem, bora errar, como a gente sabe, né? Bora errar rápido, mas a gente tem um porquê daquele caminho, também não é arriscar no escuro, né? Visão de negócio fundamental para a gente poder influenciar. Não adianta a gente saber só toda a técnica de gestão de projetos ou daquela área daquele setor, a gente precisa entender muito do negócio
para conseguir ter argumentos, para poder a gente conseguir convencer as pessoas que está correto. Então, assim, competência, gente, é um equilíbrio entre a gente saber o que que a gente vai fazer, como é que a gente vai fazer e por que a gente vai fazer, tá? A gente está entrando aqui na última parte, tá? Por quê? Porque se agora que a gente tem um bocado de informações sobre essas perguntas que saí jogando aqui na mente de vocês, como é que a gente planeja a carreira, tá? Então, a gente vai, antes de pensar em planejar, eu vou explicar para vocês as etapas de maturidade. A gente começa sendo executor, a gente está entregando tarefas, a gente está aprendendo, depois a gente assume um time, né? A gente começa a pensar que a gente, agora também tem que entender de pessoas, eu vou fazer feedback, eu vou ter que ficar responsável não só pelo meu resultado, mas pelo resultado daquele time, isso é muito desafiador. Passar do passo um para o passo dois já é um avanço, porque às vezes dá vontade de você, principalmente quem é muito técnica, e eu sei porque eu era muito técnica, então às vezes eu fazia, nossa, dá vontade de eu pegar que eu faço mais rápido. Não, calma, eu tenho que delegar, eu tenho que ensinar, porque só assim a gente vai escalar. E agora eu vou ter duas pessoas, vou ter três, vou ter quatro, vou ter cinco, vou ter 300 pessoas fazendo. Né? Então, mas há esse momento na hora que você assume a liderança, aí depois você vai ser gestor, porque você já vai pensar na estratégia, você vai estar olhando mais lá na frente, você fica com o olho aqui cuidando no que tem que entregar, depois a gente vai olhando um pouco mais adiante. A parte de negócio passa a ser fundamental quando você está nessa etapa 3. Eu, eu arrisco dizer que a gente só pula para o 3 quando a gente já tem a visão do negócio. A gente só aprimora quando a gente está no 3. Porque antes disso, acho que as pessoas que estão nos observando como líder não conseguem dizer com certeza que a gente consegue ser um bom gestor, tá? A gente precisa antes entender de negócio. Precisa saber de negócio quando eu estou como executor? Não, agora não. Entende do pedacinho daquela atividade que você está fazendo. Mas quando você é líder, você vai aprender a lidar com pessoas, começa a entender de negócio para poder ir para gestor. E o último, tá? É ser transformador, né? Você passa aí ao nível de C-level, é maravilhoso, gente, né? Onde eu atuo hoje. Então é muito bom a gente poder pensar em projetos que a gente vai gerar impacto, que a gente vai poder escalar. E escalar significa escalar oportunidades para as pessoas, escalar resultado para a sociedade, dependendo de onde você trabalha, com que tipo de projeto que você trabalha, tá? E a gente tem várias formas de desenvolver isso. A gente pode ter mentoria, a gente tem comunidade de prática, que é isso que a gente está aqui, gente. Então, assim, é muito importante estar junto do PMI. Eu sou muito apaixonada por isso, que aí fica difícil, né? Assim, sou suspeita para falar, vamos dizer, porque eu estou desde 2007 aqui. Então, assim, mas é porque me ajudou muito. Se eu não tivesse tomado a decisão em 2007 de ser voluntária, de me unir a pessoas que também tivessem o mesmo propósito de carreira, que pudesse me dar informações, pudesse me orientar, eu não sei se hoje eu estaria onde eu estou. Claro que existem milhares de variáveis. Claro que tem a minha família que me apoiou, tiveram minhas atitudes em cima de conhecer mais, mas existem pequenas decisões na carreira da gente que podem fazer uma grande diferença. E eu acho que uma das decisões foi ser voluntária do PMI. Tá? Experiências multidisciplinares. Na hora que você está dando uma palestra como essa, então eu tenho certeza que tem várias pessoas aqui que podem dar palestras para a gente. Tenho certeza, tá? Vocês têm conhecimento. Então, assim, você vive uma experiência, você gera uma habilidade, você estuda sobre outras coisas, você traz o seu conhecimento aqui para trocar. E fundamental é autoconhecimento. A gente precisa saber exatamente onde é que a gente precisa trabalhar. E mais do que isso, a gente precisa
saber o que a gente tem de melhor. Porque essa história da gente ficar trabalhando só o que a gente tem de gap, dá muito trabalho. A gente tem que, na verdade, potencializar o que a gente tem de bom e trabalhar o gap, claro. Mas se a gente foca só em trabalhar o gap, a gente pode cansar no meio do caminho, antes de chegar nos nossos sonhos. Então, assim, autoconhecimento é importante. Ser generosa e generoso quando você se autoconhecer para analisar esses dois polos, tá? O que você tem de bom, potencializa, busca projetos naquela área, né? E o que tem de gap, busca a técnica, busca pessoas para te apoiar, né? E o feedback contínuo, tá? Então, receber feedback, não espera alguém chegar e ter tempo para te dar feedback, não. Se alguém tiver aqui faz tempo que não tem feedback, por favor, amanhã vai lá no teu líder e diz, eu tô precisando que a gente marcar uma conversa, tô precisando de um feedback. Não precisa ser na hora, tá? Mas deixa a pessoa se preparar também do feedback, para lhe fazer o feedback. Mas, gente, vai atrás, procura esse feedback, porque às vezes a gente acha que a gente está fazendo algo muito bem, a gente não tá. Aí a gente sabe que não tá e melhora. Ou às vezes a gente está fazendo algo que a gente acha que não tá tão bom e tá fazendo um efeito maravilhoso. Então, bora investir e fazer mais daquilo ali. Tá? Então, o feedback é importante, ele precisa ser contínuo para que essa consistência é que vai fazer você evoluir mais rápido. E para entrar no jogo, gente, que jogo é esse? No jogo de ter uma carreira. No jogo de chegar lá no nível 4 que eu falei para vocês, ou no nível 3 não tem problema, no nível 2 onde você achar que você está feliz. Não precisa todo mundo também chegar no alto, não, acho que é onde você está feliz, tá? Mas saber para onde você quer ir e você precisa de estratégia, tá? E aí um plano, eu vou deixar aqui para vocês. Tô terminando, querida. Você vai precisar ter três regras. Eu usava isso com uma regra só, mas na verdade são três. Você tem que pensar grande. Vai ter que ser sem pressa a tua conquista. E quando eu digo sem pressa, não é sem velocidade. Interpretem bem. Sem pressa é a velocidade que começa a lhe fazer mal. E aí eu vou fazer uma analogia aqui. A gente tem nossas BRs aqui, nossa BR-101, a 232, né? Que a gente vai lá para Belo Jardim, etc. A gente tem trechos que são de 80, de 100 quilômetros, tá? E essa é a velocidade daquela pista. Tem que ter cuidado, às vezes não tem acostamento, às vezes tem um buraco. Essa é a velocidade que a gente tem que ir, para a gente não se machucar, tá? Mas a gente sabe que existem algumas vias, principalmente lá na Alemanha, que não tem limite. Você pode chegar a 300 quilômetros, você pode chegar a 400 quilômetros. Primeiro, você tem carro que te dá estabilidade para isso. Você tem uma pista que não tem nenhum buraco. Então, é seguro você ter uma velocidade de 300 quilômetros. Não é seguro em algumas pistas nossas. Então, eu quero que vocês pensem nessa analogia para a vida da gente. Às vezes, a gente está num momento que não dá para a gente acelerar demais. Aquela velocidade, a gente não está num carro estável, a gente não está numa pista sem buraco, então eu tenho que ter uma velocidade específica. Porque se eu passar dela, eu vou estar com pressa, ou como a gente fala aqui, apressado, e a gente pode se machucar, a gente pode adoecer. Ou a gente pode deixar de viver coisas importantes na nossa vida pessoal. Então, assim, entenda, por favor, que o sem pressa não significa sem velocidade, ok? E sem pausa. Na hora que a gente precisa diminuir a nossa velocidade, aí é diminuir mesmo. Eu estou numa pista de 100, mas eu vou a 60. E aí, mulheres, principalmente nós, que temos também a maioria, o sonho de ser mãe, o sonho de ter a família. Então, assim, nesses momentos a gente desacelera um pouquinho e tá tudo bem, porque o sucesso pessoal também nos faz feliz tanto quanto o sucesso profissional.
né? Eu sei que todos os homens agora, graças a Deus, estão ajudando muito, né? Querem também estar vivendo esse momento junto de construção da família, mas um peso no lado da mulher é maior. A gente desacelera, a gente precisa desacelerar. Então, gente, e tá tudo bem. É só entender que você não está parando, você só está desacelerando. Mais uma vez, ser generoso e generosa com você. Então, essas são as três regras que aí esse Canvas vai chegar para vocês. Vocês vão poder, se quiser, exercitar. O Canvas, só para dar uma dica, ele vem, são os dois últimos slides, ele vai ser construído da direita para a esquerda. Você pensa no teu futuro desejado, que pode ser projeção de 5 anos, 10 anos, 2 anos. É seu, o Canvas, a carreira é sua, você desenha, tá? Você pensa qual é hoje o teu marketing pessoal, as pessoas te enxergam naquele caminho, me enxergam como líder, me enxergam como gestor de projetos, quais são os canais de recrutamento que eu tenho, quais são meus talentos e força, e aqui não é para pensar em gap, é para pensar no que você tem de melhor, tá? Para potencializar. As minhas atividades profissionais hoje, ai meu Deus, eu não tenho nada, Virginia, do que eu quero lá do meu futuro desejado hoje profissional. Tudo bem, calma. A gente tem tempo, vamos lá construir, tá? Sem pressa. Cursos e experiências que eu já tenho que vai me levar para esse futuro desejado, ou que eu vou precisar ter. É importante também aqui colocar o que você tem que conseguir. Network principal. E aqui embaixo, gente, é a vida real. Para chegar no futuro desejado, a gente precisa de dinheiro. A gente precisa pensar o quanto a gente vai precisar gastar. E do outro lado, entradas para investir a carreira. Então, você preenche essa parte de cima, da direita para a esquerda, e depois você preenche aqui a parte de baixo. Por quê? Entradas para investir na carreira. Ah, quem é mais jovem é meu pai, minha mãe, minha avó, quem está hoje na fase adulta. Gente, eu vou fazer um extra, eu vou vender bolo, eu vou começar a vender consórcio, sei lá o que é que eu vou fazer, mas eu preciso de mais dinheiro. Então, saber que você precisa de dinheiro para investir, talvez eu não vou para aquele show, eu vou assistir o show pela TV, alguma coisa desse tipo, tá? Mas eu sei que aquele dinheiro que eu estou guardando é porque eu vou pagar meu MBA, porque eu vou pagar a minha certificação do PMP, do CAPM. Então, assim, é isso, gente. Eu acho que precisa de estratégia, tá? Uma última mensagem aqui. Não existe uma trilha única. Não é a que eu segui, o que alguém que você pensa como referência que seguiu. Existe a sua trilha, a sua jornada, e ela precisa ser construída, tá? Vocês precisam ter estratégia. Não deixa o tempo passar. É sua, tá? Vamos lá conquistar, tá bom? Obrigada. E eu me empolguei e terminei não terminando antes, Karen, me desculpe. Foi excelente, você foi Eu excelente. vou fechar aqui, tá? Para ver Tá bom. vocês. Eu vou começar com a primeira pergunta. É, É o seguinte, a NTT Data é uma gigante global, né, de tecnologia, presente em mais de 50 países. Como diretora de operação do Norte e Nordeste, quais as competências que tu consideras essenciais para liderar times em um ambiente tão multifuncional e distribuído? Tá. Especificamente na liderança de equipe, eu acho que você está acessível. Isso é um grande desafio para quem está na área de liderança, porque as agendas são complexas, mas eu acho que você está acessível, e isso envolve estar acessível remotamente, porque a gente sempre tem alguma ferramenta que a empresa tem que você estar se conectando, ou até mesmo no WhatsApp, como você está acessível presencialmente, né? Por exemplo, no meu caso, a gente tem um escritório físico aqui, então a gente não tem obrigatoriedade de ir presencial, mas quando eu tô lá, que eu busco, e pelo menos quando estou em Recife, né, umas 3 vezes por semana, eu vou com uma agenda mais livre.
para poder estar lá, para poder ir no café, para poder conversar, porque eu sei que geralmente procura. Então, estar acessível, acho que é algo muito importante. A partir daí, você passa a ter informações para. Sabe aquelas informações que não vão estar nos dados dos sistemas da empresa? É aquela informação que você conhece a pessoa além do crachá, o olho no olho, e você começa a entender que aquela pessoa quer mais desafio, ou você pode entender que ela não pode naquele momento mais desafio, porque está pesado o outro lado, pessoal. Então, assim, tudo isso ajuda. Então, ser acessível vem junto uma série de competências, empatia, comunicação, etc. Certo. E sendo você PMP e mestre em ciência da computação, qual é o peso real das certificações da formação acadêmica na construção da carreira competitiva em gestão de projetos dentro de empresas globais? Tudo, porque é o seguinte, a primeira multinacional que eu comecei a trabalhar foi americana, né? Não era aqui, a NTT, e eu só pude concorrer à vaga porque eu era PMP. Era um requisito obrigatório. É, hoje eu acredito que talvez não seja obrigatório, mas ele continua sendo um diferencial em multinacional, porque ele é reconhecido no mundo todo. Então, a gente traz um vocabulário, uma linguagem que não precisa nem dizer que a gente tem a certificação, que a gente tem o conhecimento. A forma como a gente fala, como é que a gente se comporta, como é que a gente toma a decisão, está muito embasada num padrão, principalmente ético, de ganha-ganha, porque isso está no nosso código de ética. Então, quando você começa a negociar com alguém que você sabe que a pessoa está indo para o ganha-ganha, você tem certeza que aquela pessoa passou por aqui. Legal. E, por fim, né, que o tempo da gente já está estourando, qual o conselho que você diria para profissionais que sonham em construir uma carreira sólida, estratégica e talvez chegar numa posição executiva como a sua? Talvez não, todo mundo aqui pode, tá? E eu ainda quero mais, tá, gente? Só para registrar. Mas o conselho, além disso que a gente conversou aqui, eu acho que o que eu falei, que eu não sei se todo mundo percebeu, da generosidade com você mesmo, tá? Porque na hora que a gente tem as informações, a realidade às vezes é bem diferente do que a gente gostaria. Ou seja, talvez eu não tenha o dinheiro que eu preciso para chegar rápido, talvez eu não tenha aquela habilidade, talvez eu esteja interagindo com pessoas que eu não gostaria, mas aí eu preciso interagir, eu preciso conhecê-la melhor. Então, assim, seja generosa com cada desafio, porque vão ser vários desafios, mas é muito bom, porque quando você vai olhando para trás, você vai vendo como você cresceu como pessoa, tá? Ter uma carreira de liderança, gente, é crescer como pessoa, tanto quanto crescer como Não. profissional. Genial. Eu tenho só uma pergunta aqui da Daniela no chat. Ela está perguntando como construir autoridade em gestão de projetos nas mídias sociais. Esse contexto. Oi, Daniela, obrigada pela pergunta. A mídia social, eu teria que entender um pouco exatamente se tinha algum segmento específico, né? Porque dentro de mídias a gente tem vários, mas eu acho que quando você for fazer um projeto para mídias sociais, você ter as informações que a gente precisa quando a gente pensa em gestão de projetos. Por exemplo, fazer um storytelling que tenha conteúdo, a gente conseguir trazer pessoas que realmente teve uma jornada, tá? Não sei se vocês viram recentemente, a China tá colocando um decreto que está proibido as pessoas fazerem palestras se a pessoa realmente não tiver estudo certificado naquela área, tá? Porque
tá tendo muita gente se colocando como especialista. Então, acho que o maior cuidado na hora que a gente faz um projeto de mídias sociais é desde ter todo o controle do projeto em si, né? Escala, amplitude, público-alvo, a linguagem que você vai usar, quem que você vai colocar para falar, né? Porque é ali que você vai ter realmente vamos dizer, coroar que você fez com seriedade aquele projeto. Eu não sei se foi nessa linha que a Daniela queria, mas assim, Daniela, a gente se conecta na LinkedIn, a gente pode aprofundar essa conversa, tá? E para finalizar, eu queria pedir para quem puder abrir a câmera para a gente fazer uma foto. Gente, eu O vi que teve Anderson vai várias tirar. mensagens aqui. Que coisa linda, muito obrigada. Karen, Eu você só pode Nossa, encerrar, Karen. Você encerro, pode né? Tá. desligar aí só a obrigada a câmera para todos a pela gente fica para presença. tirar foto.